Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio de Português Cultural, onde a gente analisa alguma coisa que é bem importante para a cultura do Brasil e que, se você souber, vai ajudar. Se não souber, não mata, mas não custa nada saber, né? Eu sou o Eli, seu professor de português, e lembre-se, os episódios de português cultural são totalmente em português. Então, se você precisar da transcrição para dar uma olhada, dê uma olhada nos links que estão na descrição desse episódio. Lá você vai encontrar informações de como conseguir a transcrição bruta, ou seja, a transcrição do jeito que é feita, e a transcrição com notas e exercícios, que é o nosso guia de aprendizagem. Agora, vamos falar um pouco sobre quadrinhos, que é um assunto relativamente comum, especialmente para quem tem 30, 40, 50 anos e costumava ver esse tipo de coisa antigamente. Quando era criança, costumava acompanhar o trabalho de vários artistas. Mas isso, criança ou adolescente, eu tinha tempo e podia fazer esse tipo de coisa. Depois, quando comecei a trabalhar, raramente via um ou outro artista. E hoje estou chegando a uma idade que, quando escuto falar desse ou daquele artista, normalmente é porque ou o artista faleceu ou ele falou alguma coisa polêmica que chamou a atenção do país inteiro. O artista de hoje, infelizmente, está na primeira categoria. Ele faleceu, mas também ele foi muito conhecido por algumas opiniões, digamos, não muito simpáticas. Mas o artista que faleceu foi o Ziraldo. Ziraldo, que foi um dos grandes cartunistas e desenhistas aqui do Brasil, faleceu no começo do mês de abril de 2024. Tem algumas semanas já do falecimento dele, e ele foi, como eu disse, um cartunista, ou seja, um desenhista de cartoon, ou um desenhista de quadrinhos. Ele nasceu em 1932, em Caratinga, no estado de Minas Gerais. Ou seja, Ziraldo era mineiro. Ele começou a trabalhar na década de 1950, em alguns jornais e revistas, trabalhando como cartunista, né, especialmente no Jornal do Brasil. Aí ele fez várias coisas que não cabe aqui, né, trazer tudo isso, mas Ziraldo foi muito conhecido por um personagem específico, que foi o Menino Maluquinho. O Menino Maluquinho foi um personagem criado na década de 80. O livro do Menino Maluquinho foi publicado no ano de 1983 e foi um dos livros infantis brasileiros mais vendidos. Ele é um livro, mas é um livro cheio de desenhos, ou como nós também dizemos, um livro repleto de desenhos ou abarrotado de desenhos, e era muito fácil de ler. Eu lembro que quando eu era criança li esse livro, dei esse livro de presente para um dos meus sobrinhos e ainda hoje recomendo a leitura. É um livro interessante, a linguagem é um pouco antiga, né, o que mostra, já tem 40 e tantos anos de publicação, mas foi pelo que o Ziraldo ficou extremamente famoso. E geralmente quando você pensa em cartunista ou desenhista aqui no Brasil, você pensa no Ziraldo. Mas será que a coisa toda começou com o Ziraldo? Claro que não. Sempre tem muito mais coisa antes, né? E, na verdade, os quadrinhos no Brasil, ou o cartoon no Brasil, começou ainda na época do Império. Mas antes de eu falar isso, talvez você queira saber, mas, professor, o que diabos é quadrinho? Quando eu falo quadrinho, eu estou falando de um tipo específico de desenho feito dentro de quadros, e normalmente esses quadros são sequenciais, ou seja,
O primeiro quadrinho é relacionado ao segundo quadrinho e é relacionado ao terceiro quadrinho e assim por diante. Assim, todos os quadrinhos formam uma história coesa, ou seja, formam uma história com estrutura. Às vezes pode ser uma história com 3 quadrinhos. Às vezes pode ser uma revista com 80 páginas. Vai depender do desenhista e do projeto também. Mas no caso, a primeira publicação conhecida aqui no Brasil foi feita pelo cartunista Angelo Agostini. Angelo Agostini, que era italiano de nascimento, ele escolheu o Brasil para viver e começou a desenhar aqui no Brasil, né? Ele foi muito importante por conta disso. Aliás, a primeira revista em quadrinhos, né, que foi publicada pelo Angelo Agostini, se chamava As Aventuras de Nhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte. O Ângelo não tinha papas na língua. E aqui é uma expressão que você pode anotar. Porque quando alguém não tem papas na língua, essa pessoa fala o que pensa. Ela não mede as palavras. Se ela pensar que alguma coisa é ruim, ela vai dizer que essa coisa é ruim e não vai se importar com o que outras pessoas vão pensar. Inclusive, dizem que se você não tem papas na língua, você é uma pessoa grosseira. Mas olha, eu prefiro ser uma pessoa grosseira a não dizer o que eu penso. Isso é normalmente o que pensa uma pessoa que não tem papas na língua. Então, o Ângelo publicou alguns quadrinhos antes, atacando a escravidão, né, a corte de São Paulo, as elites de São Paulo na época, e por isso ele perdeu muito dinheiro. Mas aí ele acabou publicando As Aventuras de Nhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, e a história é de uma pessoa chamada Nhoquim, e Nho aqui é senhor, normalmente é uma maneira mais rural de falar senhor, assim, Nho, Nho. E ele é um caipira, né? Ele sai do campo, ele mora no campo e vai para a cidade do Rio de Janeiro, ali na época do Império, e ele fica chocado com a civilização do Rio de Janeiro da época. E é bem engraçadinha essa revista, porque ela é uma caricatura do Rio de Janeiro da época. Tem no quadrinho uma parte que o Nhoquim não conhece o que é um trem, né, o que é um bonde, e aí, quando ele vai entrar no trem, ele fica com medo. E ele se benze antes de entrar no trem. E benzer-se, né, eu me benzo, você se benze, normalmente isso é com pessoas mais religiosas, elas fazem o sinal da cruz, né, para pedir proteção. Então, às vezes até a gente fala aqui no Brasil, né, quando uma pessoa está tendo muitos problemas, você diz assim, é melhor você se benzer. Você está tendo tantos problemas? Eu acho que é má sorte. E às vezes a gente também faz isso com pessoas mais invejosas, né? As pessoas dizem assim, ai, nossa, que linda a sua casa. E você sabe que a pessoa está com um pouco de inveja? E aí você vai e se benze para evitar a inveja daquela pessoa. Se você não tiver o guia de aprendizagem, que vai ter as notas sobre isso, dê uma olhada na transcrição com as notas principais, tá? Ela vai estar gratuitamente disponível para você ver o vocabulário principal e todas as informações principais que a gente cobriu aqui no episódio. Mas voltando. Então, essa primeira revista em quadrinhos foi publicada e ela já mostra um pouco como é a natureza das histórias em quadrinhos no Brasil. Em geral, elas são bem humoradas, né? Elas são sempre muito divertidas. Muitas delas têm alguma coisa política ou alguma crítica ou caricatura social. Normalmente, elas têm alguma influência cultural, da cultura popular, ou do folclore popular também.
Mas é um pouco difícil dizer, tipo, esse é o quadrinho característico do Brasil. Não, na verdade a gente tem vários tipos de revistas em quadrinho aqui no Brasil. Falando nisso, uma pessoa que faz ou que desenha e que planeja histórias em quadrinhos é um quadrinista, né? E aqui, como a palavra termina em ista, como quadrinista, jornalista, é uma palavra só para os dois gêneros. O quadrinista, a quadrinista. Algumas outras revistas em quadrinhos e quadrinistas também populares aqui no Brasil. Bom, de revistas em quadrinhos, a gente tem todas essas internacionais, tipo X-Men, Batman, As Aventuras do Homem-Aranha. O que você puder pensar da Marvel, a gente tem aqui no Brasil, que é muito popular. Muito popular também eram as publicações em quadrinhos da Disney, Pato Donald, Mickey. Inclusive, quando eu era criança, eu lia muitos gibis do Pato Donald e tem outras revistinhas também que são populares, né, até hoje. Mas aí você deve ter ouvido. Ah, você falou uma palavra aí, você falou gibi. O que é gibi? E aí, hoje em dia, o gibi é um sinônimo de revista e quadrinho. Mas nem sempre foi assim. Inicialmente, a palavra gibi, que é escrita G-I-B-I, tinha o sentido de moleque, a criança ou negrinho. Esse terceiro significado, negrinho, é um significado que hoje é tabu e nós não utilizamos mais a palavra gibi com esse sentido. Para falar a verdade, eu nunca soube desse significado quando eu era criança, na década de 1990, e hoje em dia as pessoas também não sabem, mas recentemente começaram a falar um pouco sobre as origens da palavra gibi no YouTube, né, porque as pessoas precisam falar sobre muitas coisas da história, mas se uma pessoa disser que o termo gibi é racista, esse significado já não existe mais para a gente. Então, hoje em dia, essa palavra é utilizada somente com o sentido de revista em quadrinhos. E ela ficou popular porque foi publicada originalmente em 1939. Na verdade, eram vários personagens, não era só uma coisa específica. E era publicada originalmente pelo Grupo Globo, de editora. Depois, na década de 70, eles republicaram algumas revistas e também na década de 1990 publicaram outras revistas porque eles querem manter, ou queriam pelo menos, manter os direitos autorais, ou o copyright, do termo gibi como revista. Tem vários gibis populares, e são muitos gibis infantis, mas até hoje o mais popular em todo o Brasil, que todo brasileiro conhece, mesmo que não tenha lido, é a Turma da Mônica. A Turma da Mônica, que acompanha um grupo de crianças, sendo os 4 personagens principais. A Mônica, que é uma menina que tem os dentes grandes e por isso ela é chamada de dentuça pelos amigos, que é um insulto. E a Mônica é uma menina mais forte, então ela bate nos meninos. Tem o Cebolinha, que é um menino que tem 5 fios de cabelo, que parece uma cebola, e por isso chama de Cebolinha, mas é o nome dele também. O pai dele se chama Senhor Cebola, por exemplo. E o Cebolinha tem um problema de dicção, então ele não fala a letra R, assim vibrada, ele fala lá. Então, em vez de dizer cara, ele diz cala. A gente até brinca aqui dizendo que o Cebolinha é o menino que fala helado, em vez de errado. E é uma característica muito comum das crianças quando estão aprendendo a falar, né? Aí tem outro personagem que é a Magali, que é uma menina que gosta muito de comer. Ela come muito. E por isso ela é chamada de comilona, que é a palavra que a gente usa para falar de quem come muito, né?
é comilão ou comilona. E tem o Cascão, que é o menino que não gosta de tomar banho. Inclusive, nos vários anos que eu li a revista, eu não me lembro do Cascão tomar banho. Então, Cascão virou apelido aqui no Brasil para uma pessoa que não é muito higiênica. Então, se você chamar uma pessoa de Cascão, isso é um insulto para uma pessoa que não toma banho. E todo brasileiro conhece esses 4 personagens. Os outros talvez nem tanto, porque são muitos personagens ao longo de, sei lá, 7, 6 décadas de publicação. Mas, pelo menos esses 4 personagens os brasileiros conhecem. E aí você talvez pergunte, mas Eliakim, você já falou do Ziraldo, falou de cartoon, falou de quadrinhos, falou do Ângelo, que foi o primeiro quadrinista aqui do Brasil, falou do Gibi, que é o sinônimo de revista em quadrinhos, mas eu queria conhecer outros quadrinistas ou cartunistas. E aí eu tenho que dizer, temos muitos aqui no Brasil que ainda são conhecidos, tá? Mas se você quiser realmente começar a ler quadrinhos brasileiros, eu recomendo começar pela Turma da Mônica. É um tipo de revista bem acessível. As situações que o Maurício de Souza coloca nas histórias são situações universais. Todas as crianças de todo o planeta, eu suponho, conhecem esse tipo de situação. E, no geral, elas são bem humoradas. Elas não têm nada muito profundo ou difícil para ver. Mas se você quiser ver uma coisa mais curta, talvez você queira ver uma charge. E uma charge, agora que a gente está falando um pouquinho diferente, é um tipo de desenho geralmente publicado em jornais ou que tem uma natureza jornalística. Ou seja, uma charge sempre vai ser sobre alguma coisa que está atualmente popular nas manchetes. Ou seja, a manchete aqui são as notícias principais. Né? Então, quando nós dizemos que essa informação saiu em todas as manchetes, isso, claro, significa que essa informação é o destaque, é a notícia principal de muitos jornais. E aqui anote a palavra, tá? A manchete. Então, normalmente as charges falam das manchetes ou das coisas principais, e geralmente elas são ou 1, ou 2, ou 3 quadrinhos no máximo, geralmente não muito mais do que 3. E elas são muito humorísticas e críticas também. Elas fazem uma crítica muito feroz, ou seja, uma crítica muito severa. Elas detonam. Detonam uma coisa, geralmente é um político, então um hábito. A pessoa que faz charges é um chargista ou uma chargista. E aqui nós temos no Brasil alguns chargistas que fazem caricaturas muito interessantes sobre política, futebol, economia, relacionamentos. E uma das minhas chargistas favoritas é a Laerte, que fazia, quando eu era adolescente, ela desenhava a história da Rebordosa. Também muito interessante, é uma coisa mais adulta, não é para crianças. E também tem Glauco, que fazia muitas charges, Angeli também, e vários outros. Eu estou lembrando de alguns chargistas mais modernos, tem Maurício Ricardo, que inclusive Maurício Ricardo é um youtuber, recomendo o canal dele. Ele não fala de charge, ele faz comentários políticos, mas o Maurício Ricardo é uma influência grande aqui na charge do Brasil. E você pode encontrar muitas dessas charges gratuitamente na internet. A Laerte tem uma página no Instagram para os quadrinhos dela, mas eu tenho que dizer, são difíceis de entender, tá? Porque você precisa ter muito conhecimento cultural aqui do Brasil para entender. Mas é bom, eu gosto dos quadrinhos dela. E aí, sobrou para falar sobre a opinião dos brasileiros, né?
porque quando eu era criança, eu lia muitos gibis e eu lembro de todo mundo aplaudir. Eles, parabéns, você está lendo muito. Nunca existiu aqui no Brasil a opinião de que um gibi é uma coisa inferior a um livro. Na verdade, ainda hoje, a gente vê gibis, histórias em quadrinhos e charges como uma excelente maneira de trazer e formar novos leitores. Inclusive, qualquer pessoa que tenha passado pelo sistema de educação pública aqui do Brasil, com certeza conhece os quadrinhos da Mafalda, do cartunista Quino, argentino, e conhece também a Turma da Mônica, porque em toda a aula de português a gente trabalhava com alguma charge. Ainda hoje a gente tem uma boa opinião dos quadrinhos aqui no Brasil. Eles são bem mais divulgados, inclusive, do que livros. E hoje a gente tem as graphic novels, ou as novelas gráficas, como eles estão chamando, né? Que são narrativas, são histórias bem mais profundas, geralmente com uma coisa mais adulta, e aqui eu digo com uma coisa mais profunda. Não é que vai ter sexo e coisas assim, não. Às vezes pode ter, mas os temas, por exemplo, morte, tristeza, melancolia, depressão, essas coisas que fazem a vida colorida, elas estão nessas graphic novels. Inclusive, uma graphic novel que eu recomendo se chama Brega Story. É a palavra brasileira brega e a palavra inglesa story, que conta a história do brega ali no norte do Brasil, que é uma parte cultural muito importante. Se você for ler Brega Story, eu recomendo conversar com brasileiros, especialmente pessoas do norte do Brasil, para você pegar as referências culturais. Tem muita palavra lá, muita coisa que realmente é mais da cultura do que do idioma. E não pense que eu me esqueci das pessoas que admiram a cultura japonesa. Porque aqui no Brasil, os quadrinhos no estilo japonês, ou seja, os mangás, são muito populares também. E aqui observe a pronúncia, mangá. Não é manga, mas mangá. O gá é a sílaba acentuada. A manga você come e chupa, o mangá você lê. Se você chupar o mangá e comer, aliás, e ler a manga, aí vai ter problema, né? Mas, mas voltando, mangá aqui também tem uma boa recepção, mas o público do mangá geralmente é mais jovem, geralmente são pessoas que gostam da cultura japonesa e gostam de anime, essas coisas assim. São conhecidos aqui no Brasil como otakus, mas aí é uma coisa para outra história, que talvez pode vir a ser uma história em quadrinho. E aí, você já leu alguma revista em quadrinhos? Ou conhece alguém que gosta de ler? Me conta depois, tá? E se você quiser saber mais, dê uma olhada na descrição desse episódio, porque eu vou falar, claro, um pouco mais sobre os quadrinhos lá. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.